estudarmos o livro dos Espíritos, ou darmos a sequência ao estudo do livro dos Espíritos. E essa sequência do livro dos Espíritos, nós vimos no nosso último encontro a sorte das crianças depois da morte, né? O que foi que Kardec perguntou e o que a espiritualidade respondeu exatamente neste período, nessas questões que foram postas e colocadas sobre aquelas crianças, aqueles espíritos que desencarnam em tenra-idade. E uma das coisas mais interessantes que nós vimos e identificamos foi exatamente a necessidade destes próprios espíritos, que cumula-se, porque a espiritualidade é sábia, com a necessidade também dos pais. Isso é interessante, isso é importante, porque a gente percebe a espiritualidade agindo não apenas e tão somente numa única frente, mas eles agem em diversas frentes. E aí nós nos auxiliamos. Aqueles que necessitam de determinadas provas se auxiliam mutuamente, e com menos dor e menos sofrimento nós conseguimos atingir os objetivos. Então, se nós temos aí uma criança que precisa desencarnar em tenra idade e também pais que precisam passar por esta prova, a espiritualidade reúne esses espíritos e juntos nós podemos atingir esse objetivo. Então foi exatamente isso que Kardec perguntou e o que a espiritualidade respondeu de uma forma muito lúcida e de uma forma fantástica. Hoje nós vamos ver aqui o sexo nos espíritos, que é exatamente das questões 200 até a questão 202. E como eu havia prometido para vocês, eu trouxe aqui para nós lermos e, se dermos, até fazer alguns comentários sobre aquele fantástico poema de Victor Hugo. Ok? Boa noite também aqui para Joyce, Kelly, boa noite para Flávia, Andréia e a todos os seus compartilhamentos. Boa noite, Valdinei, boa noite, Reinaldo Maganha, nosso vovô mais fresco também, né? A Joana Carneiro, e a Cecília também, a vovó, esqueci de cumprimentá-la. Paula Henrique Bueno, nosso querido amigo e companheiro. Joana Camargo também, obrigado pelo seu compartilhamento. A Tuca, mais uma vez obrigado a todos vocês. E, gente, como nós havíamos dito, vamos lá. Por onde nós iniciamos? Iniciamos pelas perguntas. As perguntas da espiritualidade sobre o sexo nos espíritos. Eu tenho certeza que todos vocês já sabem a resposta da própria espiritualidade. E Kardec pergunta: o espírito tem sexo? Vejam, quando nós começamos a estudar estes livros, estas obras, a gente falou da criação do espírito, e a gente falou da criação do espírito como um princípio inteligente. A gente não chegou a falar da criação do homem e da criação da mulher. Não, nós falamos que Deus criou de um lado o princípio inteligente, de outro o princípio material. Então nós falamos em criação de princípios, de uma essência básica. Então fica até fácil nós concluirmos que Deus não criou o espírito homem e Deus não criou o espírito mulher. Ele criou princípio inteligente. São exatamente aqueles seres que são capazes de assimilar e desenvolver a sua inteligência para auxiliar Deus na obra da criação. E de uma forma muito tranquila e muito clara, nós também podemos perceber pelo próprio Criador. Porque o Criador não possui, ou pelo menos nós não vimos em momento algum dizer que Deus é homem ou que Deus é mulher. Então, Kardec vai perguntar: os espíritos ou esse princípio inteligente tem sexo? E a resposta foi muito clara: não. Por quê? Exatamente porque o sexo está relacionado com a organização estrutural, com a parte física, com o nosso organismo. E o sexo, ele pode ser entendido de formas distintas. A primeira delas, que o próprio Kardec, é exatamente essa que ele trabalha, é essa questão de organização. Homem e mulher.
Mas a princípio, por que existem homem e mulher? Para que ambos possam se unir e através dessa união a gente aprenda ou desenvolva o amor. Ponto. Mas espera aí, os espíritos ou o princípio inteligente, ele não foi criado de forma a depender a sua felicidade ou até mesmo os seus próprios complementos depender de uma outra pessoa ou de um outro espírito. Porque aí o princípio inteligente estaria de alguma forma prejudicado. Por quê? Porque se ele não estivesse associado, ele não seria feliz. Se ele não tivesse um complemento, ele não atingiria a inteligência plena, ou ele não atingiria a perfeição plena. Ele estaria sempre a depender de uma outra parte, sempre a depender de um outro lado, ou de um outro sexo. Então, eu acho que essa pergunta e resposta, ela acaba sendo muito clara para nós, quando a gente parte lá do princípio dos nossos estudos, ok? Então, quando a gente parte do princípio dos nossos estudos, fica mais fácil nós entendermos. Boa noite aqui também para a Ângela, para a Dona Guilmar, para o Iltinho, boa noite para o Adriano, nosso companheiro de Monte Santo, boa noite também Tuca Carvalho, boa noite Anitta e o nosso querido amigo Paulo, sejam todos muito bem-vindos. Então, nessa questão 200, Kardec pergunta, sexo ou os espíritos têm sexo? Resposta, não. Por quê? Porque nós somos criados todos de uma forma única, individualizada. E o sexo, pelo menos da forma como nós entendemos, ele depende sempre de complementos para sermos felizes ou para evoluirmos e etc. Ok? Então, guardem bem essa questão e associem-se à nossa criação, ao nosso início, ao princípio inteligente. Depois, mais à frente, na questão 201, e aí a Kardec vai perguntar, então significa que eu, como sou o princípio inteligente, eu não tenho sexo. Eu posso então encarnar ora como homem, ora como mulher? Beleza. Isso é o mais normal que acontece. Em determinados momentos reencarnamos como homens, em outros momentos reencarnamos como mulheres. Para quê? Gente, exatamente para quê? Eu gosto muito dessa pergunta, do para quê, nem tanto do porquê. Tá? Porque às vezes o porquê a gente se relaciona e procura a causa. Nós não temos que procurar a causa, nós temos que procurar a finalidade. Tá? Porque às vezes a causa ela é muito limitada a determinadas questões. A causa às vezes ela é limitada a uma prova em específico ou a uma expiação. Agora a finalidade ela é genérica e ampla. Para que nós encarnamos ora como homens, ora como mulheres? Exatamente para que nós possamos aprender tudo aquilo que um homem aprende e tudo aquilo que uma mulher também aprende. Por quê? Porque no atual momento, o atual estágio em que nos encontramos, os aprendizados são distintos. Nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, ainda é muito marcada pelas divergências, pelas diferenças. E nós somos, de alguma forma, pré-conceituosos, tá? Pré-conceito no sentido de estagnar em determinados pontos que nós temos aquela dificuldade de ampliar e, sobretudo, de aceitar aquilo que pertence a esta ou aquilo que pertence àquela. Ou nós ainda vemos e identificamos muitas famílias onde existe a parte que compete ao homem, assim como existe a parte que compete à mulher. Nós sabemos que as estruturas são distintas. O homem tem uma estrutura diferente da estrutura da mulher. Então, no primeiro ponto, ou no primeiro aspecto desta necessidade nossa, nós esbarramos exatamente nessas questões. Aquilo que precisamos vencer dentro de nós, pré-conceitos, para um perfeito e amplo desenvolvimento da nossa moral, porque nós somos espíritos acima de tudo.
e não homens ou mulheres. Então, eu eliminando o preconceito, eu vou ampliando o meu aprendizado e eu vou automaticamente aprendendo a valorizar outras partes. Por que nós ainda temos, por exemplo, a necessidade de leis que protegem mulheres, ou que protegem mulheres mais do que aos homens? Exatamente por conta deste preconceito que nós trazemos, tá? Se o homem hoje ainda utiliza a força bruta que ele possui, e muitas das vezes que ele possui até um pouco mais do que a própria mulher, ele precisa aprender a trabalhar com essa força para o bem da coletividade, não apenas então somente para o seu próprio. E, lógico, não vai subjugar a outra parte. Daí, aquilo que a Marinha coloca. Cada um de nós, em cada uma das oportunidades, nós temos necessidades a serem sanadas, a serem resolvidas, aprendizados específicos, tá? Mas, num contexto geral, ou na finalidade, no para quê, é, como sempre, buscar a nossa própria evolução. E aí, que a Marinha colocou, né, está até relacionado com a própria questão 202. Porque aí Kardec vai dizer o seguinte, ó, então tá, o espírito não tem sexo. Isso aí é questão de organização física, principalmente para a reprodução ou a perpetuação da espécie física. Do ponto de vista espiritual, nós não temos essa necessidade. Então a gente pode reencarnar como homem, podemos reencarnar como mulher. Perfeito. Agora, quando eu estou lá no plano espiritual, que é a questão 202, quando eu estou como espírito errante, no intervalo das existências, o que vai determinar as minhas escolhas? Como homem ou como mulher na próxima encarnação? E aí, Marinha, é o que você colocou. Tudo vai depender da necessidade de cada espírito. Tá? Então, qual é a minha principal necessidade? Que a gente vai ver agora um pouco com este poema de Victor Hugo fantástico. Tá? Mas nós poderíamos citar aqui diversos exemplos para vocês dessas necessidades. Inclusive de necessidade, gente, envolvendo também outros aspectos. Nós estamos num momento muito delicado, porque momento de transição é momento delicado. E eu lembro direitinho de uma... E aí já tem um certo tempo que o nosso querido Adão Nonato conta em suas exposições. Adão Nonato é um psicólogo, uma pessoa também formada e muito preparada, inclusive do ponto de vista doutrinário. Num caso específico que ele estava respondendo a um ouvinte, ele contou o exemplo de uma paciente, lógico, sem mencionar nomes, e eu também não vou entrar nessa polêmica. Eu só quero mostrar para vocês, em cima dessa necessidade que a Marinha colocou, e em cima dessa questão 202, por que nós fazemos determinadas escolhas no mundo espiritual de reencarnarmos dessa ou daquela maneira, tá? E aí ele conta a história de uma jovem que era, por sinal, muito bonita, reencarnou como mulher. Ela era muito bonita mesmo. Só que ela não tinha nenhum tipo de tendência como mulher de sentir a atração pelo sexo oposto. Ela não tinha, ou ela reencarnou, ela trouxe isso do plano espiritual, uma tendência a desenvolver atração física. Não estamos falando de coisa física, nós estamos falando de sexo, é físico. A tendência dela era desenvolver atração por pessoas do mesmo sexo, tá? Só que aquilo a incomodava de alguma forma. Olha para vocês verem que interessante essas questões da necessidade. E aí, procurando, o próprio Adão conseguiu conversar com ela e, por conta da sua sensibilidade, auxiliado pela própria espiritualidade, eu não sei como, tá? Ele não contou, ele só contou o que aconteceu. Ele descobriu e relatou para ela quais os motivos pelas quais ela trouxe do mundo espiritual esta tendência de sentir apenas atração por pessoas do mesmo sexo, principalmente sendo bela, muito bonita do ponto de vista físico.
Ele descobriu, junto com a espiritualidade, que é lógico, o revelou, que em existências anteriores ela tinha destruído muitos casamentos, aproveitando-se da sua beleza física. E que ela tinha solicitado esse tipo de prova, mesmo mantendo toda a sua beleza física, ela não sentia atração. Por quê? Porque ela sabia que poderia incorrer nos mesmos erros e destruir muitos casamentos na existência atual. Então ela trouxe estas tendências do mundo espiritual. Veja, não estou querendo explicar a questão da homossexualidade de forma genérica ou ampla. Estou apenas citando o exemplo para mostrar para vocês que nos planejamentos reencarnatórios muitas coisas são colocadas para que o espírito faça as melhores escolhas de acordo com a sua necessidade, sobretudo no que diz respeito ao campo do sexo. Ok? Então o que tem que ficar para nós claro? Nós vamos escolher reencarnar de uma ou de outra forma, de acordo com as nossas necessidades. O espírito não possui sexo. Sexo é estrutura e organização física. Mas nós vamos, é claro, ficar vinculados a isso até o momento em que nós nos verificarmos, nos identificarmos como seres universais e como espíritos individualizados. Tá? Isso é importante, individualizados, ou seja, eu sou um indivíduo que foi criado por Deus para ser feliz dentro da minha individualidade. Então, até aquelas questões de alma gêmea. Existe alma gêmea? Até tem gente que brinca, né? Não é alma gêmea, é algema, né? Não, existe sim determinadas afinidades. E durante um período da nossa trajetória, a gente escolhe viver com determinada pessoa, ou a gente sente falta de determinado espírito, e esse espírito às vezes vem como um filho, vem como um pai, vem como um marido, vem como mulher, veja, e de diversas formas. Então nós temos um pouco dessa necessidade, mas não existe isso de alma gêmea. Por quê? Porque senão nós estaríamos com a nossa felicidade atrelada ao outro ou a outro espírito. E Deus criou todos como individualidade. E a nossa felicidade está exatamente na nossa integração com o Criador. Isso é o que é mais importante no que diz respeito a estes aspectos. É isso mesmo, né, Valdete? Necessários as nossas provas ou expiações. Bom, vamos lá. Essas são as questões. Agora, gente, nós vamos colocar, eu vou trazer aqui para vocês, como eu disse, vou até aumentar um pouquinho a musiquinha de fundo, o poema de Victor Hugo. Lógico que eu não vou declamar o poema. Eu vou lendo aqui alguns trechos, porque eu gosto até de chamar esse nosso horário aqui, né, de leitura-estudo. Mas veja como que Victor Hugo colocou em palavras de uma forma fantástica, pelo menos na minha opinião, dessa questão relacionada ao sexo. Olha para vocês verem, ele coloca o seguinte, olha, o homem é a mais elevada das criaturas. Opa, quando ele fala assim, provavelmente os homens ficam todos, né? Opa, nós somos a mais elevada das criaturas, que beleza! E aí vem ele, e a mulher é o mais sublime dos ideais. Ora, não tem como você separar, né? O homem é a mais elevada, mas a mulher é o mais sublime dos ideais, de tudo aquilo que você idealiza. Olha que interessante, né? E como que a gente vai quebrando, né, um pouco esse preconceito, essa discriminação que nós carregamos. Depois ele diz o seguinte, olha, Deus fez para o homem um trono. Opa, trono? Onde nós vamos colocar os reis? Que beleza, né? O homem pode sim, vai descer. Aí complementa ele. Se Deus fez para o homem um trono, Deus fez para a mulher um altar. Olha que fantástico. O trono, segundo Victor Hugo, ele exalta. O altar santifica. Nós precisamos dos dois. Seguindo, o homem é o cérebro, a mulher, o coração.
nós precisamos para viver dos dois, tá? Tanto do cérebro quanto do próprio coração. A luz fecunda, segundo Victor Hugo. O amor ressuscita. O homem é o gênio, a mulher, anjo. O gênio é imensurável e o anjo, indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher, a virtude extrema. A glória traduz grandeza e a virtude traduz divindade. O homem tem supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa a força e a preferência representa o direito. O homem é forte pela razão. A mulher, ela é invencível pela lágrima. A razão convence. A lágrima comove. Olha, só dando uma interrompida. Veja, vocês estão vendo como é que Victor Hugo vai colocando? A Marinha até coloca aqui, né? Deus nunca seria injusto. O que que Victor Hugo fez? Ele foi exatamente fazendo isso, buscando nos palavreados, e a gente sabe que a gente não pode, não somos capazes de traduzir em palavras a perfeição divina. Mas Victor Hugo conseguiu, pelo menos nesses conceitos que nós possuímos, ou pelo menos nas ideias, porque, gente, o que que representa as palavras? Nada mais é do que um simbolismo, nada mais é do que uma palavra, desculpa, uma ideia. As palavras representam ideias, e ele conseguiu, exatamente fazendo esse jogo de palavras, nos mostrar que ambos são extremamente importantes. Vocês vão ver, tem mais comparações que ele faz aqui que é fantástico. Eu vou continuar aqui a leitura, mas só para a gente ver. Olha, em determinados momentos eu tenho certeza que nós vamos precisar mais da razão para nos convencermos, mas nós vamos ter muitos momentos que nós vamos precisar mais das lágrimas para nos comovermos. Eu não consigo levar uma vida e atingir um objetivo se eu caminhar apenas com a razão. Eu vou precisar também da comoção. Por isso que eu resolvi ilustrar esse estudo para nós em cima desse poema. Segue ele, olha. O homem é capaz de todos os heroísmos, enquanto a mulher de todos os martírios. Você quer um herói de um lado, mas você não consegue se desgrudar de um Marte. Muitas das vezes nós procuramos na nossa sociedade heróis, mas nós prescindimos com certeza dos mártires, daqueles que doam a sua vida em prol da humanidade, porque muitas das vezes o herói, ele está ali, ele está vivo, mas aquele que morreu, aquele que se martirizou, ele deixou muito mais exemplos do que aquele herói. Então, nós vamos precisar dos dois, principalmente neste mundo em que nós vivemos. Continua Victor Hugo, olha, o heroísmo enobrece, enquanto o martírio sublima. Nós não falamos aqui que o homem é a mais elevada das criaturas e a mulher o mais sublime dos ideais? Pois é, ele está falando, o heroísmo que o homem tem enobrece, sim, mas o martírio da mulher faz com que todos nos tornemos sublimes. O homem, como ele está comparando muito o homem à razão. Gente, Victor Hugo viveu exatamente numa época em que nós estávamos trabalhando isso que nós chamamos de positivismo, onde a razão, exatamente tentando separar Estado de igreja, porque até então era tudo muito junto, muito misturado. O positivismo chegou exatamente naquela época
em que, nós temos que utilizar a razão, e a razão ela separa um pouquinho, porque a igreja é muito emoção e tal. Então o Victor Hugo viveu nessa época, tá? Só para vocês saberem. Então, o que ele diz? Olha, o homem é código. O que é o código? É aquele conjunto de leis que você pega, lê e fala, eu tenho que obedecer e tenho que respeitar isso. Se o homem é código e você tem que ler e respeitar, a mulher, segundo Victor Hugo, é evangelho. O homem é código, a mulher é evangelho. O código corrige e o evangelho aperfeiçoa. Olha só. Nós precisamos tanto de correções quanto de aperfeiçoamentos. Nós precisamos dos dois. Vamos seguir? Olha para vocês verem essa outra comparação. O homem é um templo, a mulher um sacrário. No templo ou ante o templo, nós nos descobrimos, né? O que acontece quando a gente está passando? Muitas pessoas fazem isso, né? Passa em frente a uma igreja, alguma coisa, tira o boné. Então, ante o templo, ou faz uma reverência. Ante o templo, nos descobrimos. O homem é um templo. Ante o sacrário, nos ajoelhamos. Olha para você ver. O homem, eu me descubro. Perante a mulher, eu me ajoelho. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter cérebro, segundo Victor Hugo. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano. E a mulher? A mulher é um lago. O oceano tem a pérola que o embeleza. E o lago? Ele tem a poesia que o deslumbra. O homem é a águia que voa, né? Talvez um dos animais, uma das aves mais fantásticas que existe. Então, Victor Hugo falou, o homem é exatamente essa águia que voa. Aí vem ele e diz que a mulher é o rouxinol que canta. Olha para você ver. O rouxinol que canta. Voar, segundo Victor Hugo, é dominar o espaço. E enquanto cantar é conquistar a alma. Gente, nós queremos tanto dominar o espaço quanto queremos também conquistar a alma. É algo assim maravilhoso. Repito, não poderia ilustrar de uma forma melhor esse texto do Livro dos Espíritos que não essa poesia de Victor Hugo. Está no finalzinho aqui, vejam bem. Ele diz que o homem tem um fanal, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O que acontece com o fanal? O fanal, ou a consciência, ele guia. E a esperança? O que acontece com ela? A esperança salva. O fanal ou a consciência guia, a esperança salva. E ele fecha. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. A mulher onde começa o céu. Vou repetir. O homem está colocado onde termina a terra. E a mulher onde começa o céu. Estão juntos. Nós precisamos vencer essa parte terrena, essa parte material, para nós iniciarmos a trajetória espiritual. O homem está exatamente onde termina essa parte e a mulher onde começa a outra. Mais uma vez, estão juntos. Por isso nós precisamos de todas essas experiências.
Nós precisamos da nossa consciência, assim como precisamos da esperança. Nós precisamos do templo, assim como precisamos também do sacrário. Então a gente tem que trabalhar com essas duas coisas. E nas experiências que nós teremos como homens ou como mulheres, o grande e verdadeiro objetivo é exatamente conquistarmos tudo isso que o homem conquista, ou que o homem precisa conquistar, e também aquilo que a mulher precisa conquistar. Daí as nossas necessidades, como a Marinha colocou lá atrás. Em cada encarnação, nós vamos escolher a melhor forma, o melhor modo de nós conseguirmos atingir este objetivo da evolução. E a nossa evolução tem que ser integral. O homem integral é aquele que reúne todas as características, as mais sublimes do homem, assim como também as mais sublimes da mulher. Assim, a gente fecha essa parte, tá? Tem aqui o próximo tópico, parentesco e filiação, que está relacionado com isso, mas até mesmo por conta do nosso tempo. A gente fecha exatamente aqui com este poema maravilhoso. E depois, falo para vocês, pesquisem lá, vocês vão encontrar esse poema na internet, é só colocar lá, poema de Victor Hugo, O Homem e a Mulher. Se você jogou lá, vocês vão encontrar. Peguem e deem uma lida para vocês exatamente se deliciarem com essa coisa fantástica que é a criação divina. Até alguém colocou aqui, eu me perdi quem foi, mas realmente a criação divina, ela é fantástica em todos os sentidos. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, muito obrigado pela participação. Até o nosso próximo encontro. Amanhã, com certeza, aqui, dando sequência aos nossos estudos, a leitura e estudo ao livro dos médiuns. Gratidão é toda nossa, muita paz e uma excelente noite.